Talkchic 22 é uma empresa que ensina, que ajuda as pessoas a se exporem melhor em público, seja em palestra, reuniões, defesas de tese, apresentações pequenas. E a Talkchic significa bastão da fala. Então é uma forma de você se empoderar na forma de falar. Quando você tem o bastão na sua vez, é o seu momento de falar. E então a Talkchic tem esse objetivo, de fazer com que você se sinta seguro para apresentar suas ideias, para defender as suas ideias, para você vender as suas soluções, seus produtos. A Talkchic tem, mais do que ensinar técnica, a Talkchic tem paixão por falar. Então não fica muito tempo com esse microfone na minha frente. Meu público é de A a Z, mas é claro que os empresários executivos me procuram muito a Talkchic porque o dia a dia é apresentação, palestra, diariamente, reunião. Então, obviamente que eu dou atenção especial a eles. Mas eu tenho desde estudante, pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que precisam conduzir reuniões, entrevistas de uma forma segura, de forma a conferir credibilidade. Enfim, todo mundo precisa falar bem. E não basta só conhecer o assunto, você precisa saber como passar essa informação. Hoje, a Talkchic tem uma preocupação um pouco maior, não de vender um produto pronto, uma solução pronta, olha, faça o curso X, que em 9 horas você está pronto. Primeira coisa que a gente faz é o diagnóstico do nosso cliente. Então a gente fica 2 horas com ele, faz uma filmagem da apresentação, seja ele simulando uma reunião ou uma palestra. Eu faço a apresentação de uma mini palestra dizendo os aspectos mais e menos favoráveis de um comunicador e depois a gente assiste essa apresentação. A partir daí eu vou saber o que ele precisa e o tempo que ele vai precisar. Apesar da gente ter planos prontos para oferecer, que varia de 3 horas, às vezes é um aspecto específico, mas é muito difícil isso acontecer. Mas a gente tem abertura para oferecer cursos de 3 horas, mas pode ir até 17, 20 horas, 25 horas. Agora também depende do número de pessoas. Se for individual, é um pouco menos, em grupo, varia. Então é uma coisa que se conversa. Vender um produto pronto já foi num período anterior da Talkchic. Hoje a gente tem uma preocupação maior, um cuidado maior com a real necessidade do nosso cliente. E como é que você veio a participar da banca do Mega Startup Lab? Bom, primeiro que eu sou uma apaixonada pelo The Hub. E frequentei lá, fiquei sondando, louca para trabalhar naquele espaço. E aí me chamaram para trabalhar na escola de verão. E foi maravilhoso, porque eu conheci realmente como eles funcionam, eu entendi essa filosofia especial deles. E aí convidaram a Talkchic para preparar as pessoas que iriam apresentar hoje. Então, obviamente que foi 1/3 das pessoas. E depois me convidaram para a banca, obviamente, para poder avaliar, porque esse tipo de tema é fundamental. A pessoa tem uma super ideia e se ela não tem essa forma, ela pode perder uma grande chance de conseguir um apoio, um patrocínio, uma indicação. Então, o Hub foi o responsável. É muito pessoal. De qualquer forma, falar em público está em colocação de primeiro lugar, de medo, depois a morte. Isso é uma coisa assustadora. Né? O medo da pessoa expor o que ela sabe, de mostrar a generosidade dela, de falar, de abandonar o ego, porque quando você fala, você abandona o ego. Eu não sei se meus óculos estão baixos, se estão altos, se eu estou com olheiro ou não. Eu estou falando e eu sou o que eu estou falando. E é isso que a Talkchic procura despertar no nosso cliente. Né? Esquece o seu ego, porque o medo está relacionado com o ego. Esquece tudo isso, seja o que você está falando, e aí você convence. E aí o tempo não existe. Primeiro que o preço nunca é um empecilho para a gente. Varia de R$300, depende do tempo que vai fazer, a 9.000, se for individual, se for em grupo, varia, é uma tabela imensa. Então, o que é importante você saber é que se você precisa, você vai entrar em contato com a Talkchic e você vai realizar. Nosso objetivo não é viver de você. Nós temos muitas pessoas para atender e não vai ser você que vai nos fazer mais ricos ou mais pobres. O importante é você se sentir feliz e você reverberar o que a Talkchic fez em você. Então, o preço é uma coisa que, primeiro, não se fala dessa forma, mas isso realmente não é
um obstáculo para que você realize o nosso trabalho. Bom, eu sou uma chata em potencial. Eu tenho um amigo muito querido, um soteropolitano, que falava com a boquinha meio fechadinha, uma coisinha meio assim, e eu comecei a encher a paciência dele. Ele falou, pô, por que você não vai trabalhar com isso e não vai dar dicas para quem está interessado em ouvir esse tipo de comentário? Outra pessoa teria ficado chateada, né, ofendida, mas eu ouvi mesmo esse conselho, fui atrás, me aperfeiçoei, juntei todos os meus conhecimentos, que vai do teatro, de locução, de telejornal, de apresentação de programa, de passear com um cachorro. Quem acha que isso não tem a ver, porque você começa a trabalhar o sistema mais sinestésico. E a Talkstick existe há 11 anos. Ela surgiu dessa forma, enchendo um amigo que deu uma retrucada, e eu ouvi essa crítica de uma forma mais criativa e inspiradora.